terceira questão do SPSEC 2017 é uma questão de cinética química envolvendo combustão, catalisador, energia de ativação, complexo ativado. Vamos lá. A gasolina é um combustível constituído por uma mistura de diversos compostos químicos, principalmente hidrocarbonetos. Esses compostos apresentam volatilidade elevada e geram facilmente vapores inflamáveis. Em um motor automotivo, a mistura de ar e vapores inflamáveis de gasolina é comprimida por um pistão dentro de um cilindro e posteriormente sofre ignição por uma centelha elétrica, faísca, produzida pela vela do motor. Pode-se afirmar que a centelha elétrica produzida pela vela do veículo neste evento tem a função química de quê? Vamos lá. Meus amigos, vamos escrever aqui, já que é uma reação de combustão e uma questão que envolve cinética química, vamos fazer o gráfico de entalpia da reação de combustão do N-octano como representativo da gasolina, já que nós já fizemos até uma questão aqui, aquela de termoquímica, que colocava o N-octano como um dos constituintes da gasolina. Como ele mesmo disse, aí a gasolina é uma mistura complexa, formada principalmente por hidrocarbonetos. Então eu coloco aqui, ó, entalpia, que pode estar em quilojoules por mol, versus caminho da reação, ou sentido da reação. Nós já vimos que a reação de combustão da gasolina é exotérmica, a reação de combustão do N-octano é exotérmica. Então, vou colocar aqui o produto tendo menos entalpia do que o reagente. Você lembra lá quem eram os reagentes da reação de combustão? Era um mol de C8H18 mais 25 meios de O2. Esses eram os reagentes. Os produtos: 8 mols de CO2 gasoso mais 9 mols de água também no estado gasoso, lá naquela reação. Isso aqui, ó, a diferença de entalpia entre os produtos e os reagentes é o ΔH. Inclusive o ΔH é negativo, já que nós sabemos que essa reação é uma reação exotérmica, o ΔH é negativo. Ok. Além do ΔH, que é a diferença de entalpia entre o produto e o reagente, nós temos aqui outra coisa importante, ó. Nós temos aqui no pico, na crista dessa onda, o que a gente chama de complexo ativado, ou estado de transição. O complexo ativado é uma estrutura de mais alta energia na reação. Ele tem mais energia do que o reagente e mais energia do que os produtos. É uma estrutura de transição entre as estruturas dos reagentes e as estruturas dos produtos. As ligações dos reagentes estão sendo quebradas e as ligações dos produtos estão sendo formadas simultaneamente no complexo ativado, que é uma estrutura altamente instável e altamente energética. A diferença de entalpia, ó, entre o reagente e o complexo ativado, a gente chama de energia de ativação da reação direta. Toda reação tem duas energias de ativação. A energia de ativação da reação direta, que é a energia de ativação entre o reagente e o complexo ativado. E se essa reação fosse uma reação reversível, né, a gente poderia fazer a reação inversa. A energia de ativação da reação inversa, ela vai do produto até o complexo ativado. Existem muitas reações reversíveis, principalmente quando a gente está estudando equilíbrio químico, e aí essa energia de ativação da reação inversa tem um valor muito interessante. Aqui o que nos interessa é a energia de ativação da reação direta. Então veja bem, quando você mistura gasolina e oxigênio, ela não vai queimar só pelo simples fato de você misturar. Você precisa de uma energia de ativação, você precisa vencer essa energia de ativação inicial. Misturou gasolina e oxigênio, nenhum problema. Agora, colocou uma faíscazinha elétrica ou um palitinho de fósforo aceso, pronto. É a energia necessária para essa reação iniciar. Uma vez que ela se inicia, como é uma reação altamente exotérmica,
a energia liberada, o calor liberado, vai servir para que outras moléculas de gasolina reajam com o oxigênio e a reação continue até que ou o oxigênio acabe ou toda a gasolina acabe sendo queimada, ok? Em muitas reações existe o catalisador. O que é que o catalisador faz, pessoal? O catalisador, ele propõe um novo mecanismo para a reação. Nesse novo mecanismo, geralmente a reação passa a acontecer em mais etapas, ó, sem catalisador. A reação acontecia em uma etapa só. Agora, com o catalisador, a reação já está acontecendo, ó, em 2 etapas. Nós teríamos a energia de ativação da primeira etapa. Olha aí como a gente está aprofundando legal. A energia de ativação da primeira etapa vai do reagente até o complexo ativado 1, C1. E a energia de ativação da segunda etapa vai desse intermediário, não confunda complexo ativado com intermediário. Intermediário é uma substância que é produzida em uma etapa e vai ser consumida numa etapa posterior. Vou até colocar aqui a letra I, ó, de intermediário. Foi produzido um intermediário. Esse intermediário que é produzido na primeira reação, na primeira etapa da reação, vai reagir agora para produzir a segunda etapa. E aí você tem a energia de ativação da segunda etapa, que vai da energia do intermediário até o complexo ativado 2. Estou aproveitando para lhe mostrar o que é que um catalisador faz. Um catalisador, ele diminui a energia de ativação. Veja que sem catalisador, a energia de ativação era bem grande. Com catalisador, as energias de ativação passam a ser menores. E geralmente a reação que acontecia em uma etapa só passa a acontecer em mais etapas. Em 2, em 3. Aqui eu coloquei genericamente, só dando exemplo, como se a reação estivesse acontecendo em 2 etapas. Inclusive, a etapa 1 seria a etapa lenta. A primeira etapa seria a etapa lenta do processo, aqui com catalisador. E a etapa 2 seria a etapa rápida. Como é que você sabe disso, Alexandre? Porque a etapa 1, ó, tem uma energia de ativação maior. EA1 é maior do que EA2, veja. Então, a primeira etapa seria a etapa lenta, a segunda etapa seria a etapa rápida ali do processo. Então, veja que a gente está aprendendo várias coisas. Quando uma reação ocorre em 2 ou mais etapas, a gente diz que ela é uma reação não elementar. Quando ela ocorre em uma etapa só, a gente diz que ela é uma reação elementar. Quando a reação é não elementar, que ocorre em 2 ou mais etapas, quem determina a velocidade da reação como um todo é a etapa lenta. Tudo isso é teoria que eles costumam cobrar em provas. Qual é a etapa que determina a velocidade de uma reação não elementar? É a etapa lenta. Como é que eu sei a etapa lenta? É a etapa que tiver a maior energia de ativação. No caso aqui, EA1 é maior do que EA2. Por isso que a etapa 1 seria a etapa lenta e EA2 a etapa rápida. Toda reação não elementar tem uma única etapa mais lenta. Então, ó, uma faísca é necessária porque os reagentes só misturados, eles precisam de uma energia de ativação. Ainda que tenha um catalisador, que a energia de ativação diminui, ó, mas ainda precisa de uma faísca, por exemplo, elétrica, ou então um palitinho de fósforo aceso, para que as primeiras moléculas de gasolina reajam com o oxigênio e aí a reação prossiga até que todo o oxigênio ou toda a gasolina seja completamente consumida, né? Então ele pergunta qual é a função dessa centelha elétrica produzida pela vela do veículo. Vamos lá. Item A. A função é catalisar a reação por meio de uma mudança na estrutura química dos produtos, saindo contudo recuperada, intacta ao final do processo? Falso. Um catalisador, a faísca não é um catalisador. Um catalisador, ele diminui a energia de ativação. A faísca é uma energia que você está fornecendo aos reagentes para que eles consigam superar a energia de ativação da reação e a reação se iniciar, ok? Então, não é o item A. Item B, propiciar o contato entre reagentes, gasolina e oxigênio do ar, O2, baixando a temperatura do sistema para a ocorrência da reação química. Ora, a gasolina e o oxigênio já estão em contato lá no pistão. A função da faísca não é colocar os dois em contato, é fornecer energia, uma energia necessária para que eles comecem a reação, para que supere a energia de ativação, que é a energia necessária para que se forme um complexo ativado. Item C, não é o item B, né? Item C, fornecer a energia de ativação necessária para a ocorrência da reação química de combustão. Corretíssimo, este é o item.
ok? Tem algumas reações que a energia de ativação é tão pequena que pelo simples fato de você misturar os reagentes, só com a temperatura do ambiente, aquela temperatura do ambiente já fornece a energia necessária para que a reação ocorra. Misturou, a reação já está acontecendo. Ela tem energia de ativação? A gente tem, só que a energia de ativação é muito pequena. A própria energia das moléculas na temperatura ambiente já é suficiente para superar a energia de ativação. Nesse caso da gasolina, você precisa de um pouco mais de energia, ou produzido por uma faísca, ou por um palitinho de fósforo aceso, ok? Vamos ver por que o item D e o E estão falsos. D, manter estável a estrutura dos hidrocarbonetos presentes na gasolina. Não tem nada a ver. A função da faísca é a fornecida no item C, fornecer energia de ativação necessária para que a reação de combustão possa ocorrer. Item E, permitir a abertura da válvula de admissão do pistão para a entrada de ar no interior do motor. O ar, ele já entra, o gás oxigênio já entra no pistão para que na presença da gasolina, a mistura gasolina e ar, com a faísca elétrica produzida pela vela, a reação se inicia. Então, questão interessante, porque a gente vê aí como é o diagrama de entalpia de uma reação exotérmica, ΔH negativa, a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes, a reação ocorre liberando calor, liberando energia, ela tem uma energia de ativação, complexo ativado, o caminho preto é o caminho da reação sem catalisador, o caminho vermelho é o caminho com catalisador, que eu coloquei aqui um caminho com duas etapas, no caminho vermelho tem dois complexos ativados, tem um intermediário, porque o intermediário ele é produzido na primeira etapa e vai ser consumido na segunda etapa. Tem dois complexos ativados e tem um intermediário. Tem duas etapas acontecendo. E a etapa 1 é a etapa lenta, porque a energia de ativação 1 é maior do que a energia de ativação 2. Por isso que eu coloquei claramente aí que a etapa 1 é a etapa lenta, porque a energia de ativação 1 é maior do que a energia de ativação 2, ok? Então, revisamos também a energia de ativação da reação inversa, que é quando é a diferença de entalpia entre o produto e o complexo ativado, e por aí vai, ok? Questão interessante de cinética química resolvida, marcamos o item C. Voltamos já já para a próxima questão.